Então, gente, bom dia novamente, boa tarde, né? Que eu tô gravando o vídeo agora por bom dia. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de álgebra. Vamos lá, né? Deixa eu só colocar aqui, dando continuidade ao nosso estudo, tá, gente? Só um minutinho aqui para compartilhar com vocês. A aula de hoje, no dia do professor, né? Mas adiantar, né? Antecipar, então tem que dar essa aula. Então, olha só, gente. Possibilidades, aí, porcentagem, tá? Antes de começar, nós vamos rever aqui alguns conceitos básicos de taxa percentual. Por exemplo, nós temos 3 sobre 2, que dá 1,5, isso em porcentagem equivale a 150. Por quê, Dedê? 4 sobre 5, 0,8, que equivale a 80%. Ó, esse cálculozinho que eu estou fazendo aqui foi aquilo que eu fiz na aula passada, como fazer uma divisão de uma fração, né? 1 sobre 5 é 0,2, que dá 20%. Olha só. 5 sobre 12, 50 dividido para 12, que dá 0,41666, que equivale a 41,6. E assim sucessivamente. Então, qual é o nosso objetivo? Mostrar que a taxa percentual ela pode estar em 3 formatos. No formato de fração, no formato de decimal e no formato de porcentagem. Então, são esses 3 formatos que nós vamos ter aqui, certo? Então, ó, 4 quintos pode ser 0,8 e pode ser 80%. Ok, gente? Então, nosso objetivo hoje é trabalhar essa ideia aí, beleza? Com esses resultados, ok? Tudo bem até aí, gente? Show? Então, vamos lá, né? Prosseguindo aqui, vamos trabalhar já a nossa taxa percentual. 25 representa quantos por cento de 200, Dedê? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos usar aqui uma formulazinha para ver quantos por cento 25 representa de 20, né? Então, só um minutinho aqui, gente. Vou aumentar aqui a letra. Vermelho, pronto. 25 de 200. Então, aqui basta dividir ambos por 25, tá? Os dois números são divisíveis por 25. Nós vamos dizer que vai dar o quê? 1/8, né? 1/8 significa o quê, Dedê? 0,125, que equivale exatamente quanto em porcentagem? Se eu multiplicar por 100%, nós vamos ter 12,5%. Dedê, nós estamos estudando probabilidade e possibilidade. Por que a porcentagem? Porque a gente precisa saber das porcentagens para calcular as nossas probabilidades, tá? Então, de novo, 25 representa quantos por cento de 200? 25 sobre 200, simplificando em cima e embaixo por 25, vai dar 1/8, que dá 0,125 vezes 100%, que é 12,5%. Beleza, gente? Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, em uma sala de aula, há 30 alunos, dos quais 40% são meninas e quantas meninas tem na sala? 40% são meninas, de 30. Então, como é que nós vamos fazer essa taxa percentual aí? Então, observem. Sabemos que 60% são meninos, né? Meninos. E, caramba, e 40% são meninas. Beleza? O que nós vamos fazer aqui? Seguinte. Observem. Nós vamos pegar aqui 30 alunos e multiplicar por 40 e dividir por 100. Como assim, Dede? Vamos calcular a porcentagem. Olha só. Vou pegar aqui, colocar aqui de vermelho. Seguinte. Vamos ter 30 vezes 40 sobre 100. Cancelando os zerinhos com zerinhos, nós vamos ter exatamente, gente, 3 vezes 4, que dá 12 meninas, tá certo? Aí, se eu perguntasse a vocês, gente, na sala, quantos meninos teriam? Meninos. Obviamente, seria 30 menos 12, que ia ser quanto? 18 meninos, tá certo? Então, nossa resposta está aqui. 12 meninas, ok? Recapitulando. Observem.
60% é meninos e 40% é meninas. Como é que tu sabe disso, Dede? Porque ele disse que 40% são meninas. Então, 100 menos 40, eu já sei que 60% vai ser o quê? Meninos. Mas nosso objetivo primeiro é descobrir quantas meninas tem nessa sala. Então, 30 vezes 40 dividido por 100. 3 vezes 4, 12 meninas. Quantos meninos teriam? 18 meninos, tá? Então, agora vamos ver aqui uma questão típica de taxa percentual. Um jogador de basquete realizou um treino de arremesso. Veja a fração que corresponde ao seu treino. Ele arremessou 15 vezes, acertou 12. Qual é a taxa percentual deste jogador? Olha só. Ele totalizou 15 arremessos e acertou 12, tá? Então, nós vamos fazer essa taxa percentual aí. O que acontece com essa taxa percentual? Vamos pegar aqui e fazer isso aqui. Opa, só um minuto, gente. Só inserir aqui a fórmula. Nós vamos ter exatamente 12 sobre 15. Se vocês observarem, 12 e 15 tem um divisor comum. Que divisor comum é esse? Por 3. Então, nós vamos ter exatamente 12 dividido por 3 dá 4 e 15 dividido por 3 dá 5, né? Esse cálculo a gente já viu no começo da aula, que dá 0,8. Isso equivale a quanto? Multiplicado por 100. Exatamente 80%. Beleza? Então, de novo, 12 dividido por 3 dá 4, 15 dividido por 3 dá 5. 4 sobre 5 dá 0,8. 0,8 vezes 100% dá 80%. Então, nós temos 3 respostas diferentes, uma fração, um número decimal e um número percentual, tá? Como ele quer a taxa percentual, então, a taxa percentual foi igual a 80%, ou seja, ele acertou 80% dos arremessos. Ok, gente? De novo, 12 sobre 15 dá 4 quintos, 4 dividido por 5 dá 0,8, vezes 100% dá 80%. Ok? Agora, vamos ver um pouquinho de possibilidades. Aqui era só formas percentuais, agora nós vamos ver um pouquinho de possibilidades. Como nós já vimos antes, as possibilidades é um leque muito grande, né? Tem espaço amostral, tem essa parte todinha, né? Então, fica complicado da gente definir uma única coisa só de possibilidades. Então, nós vamos ver outros exemplos de possibilidades aqui, ó, tá? Observe. Cláudio dispõe de cartões com algarismos 4, 5 e 6. Ele quer formar um número de 3 algarismos utilizando esses 3 cartões. Qual são as possibilidades que tem de formar um número com números distintos, tá, gente? Ó, eu quero com números distintos. Se forem iguais, muda o resultado, tá? Com números distintos, a nossa resposta vai ser outra. Com números iguais, vai ser outra resposta também, tá bom? Então, observem o seguinte. Só um minuto. Seguinte, nós temos o número 4, 5 e 6. Começando com 4, vamos ter aqui opções de números. O 4, 5 e o 6, obviamente. Depois, o 4, 6 e o 5. Agora, começando com o 6. Ou com 5. Nós vamos ter exatamente, 5, 4, 6. Depois, 5, 6 e 4. E agora, por último, nós vamos começar com o número 6. 4 e 5, depois 6, 5 e 4. Show de bola. Isso são quando eles são o quê? Distintos. Aí, agora, eu vou inserir um textozinho aqui para explicar a vocês quando eles não são extintos, tá? Então, ó, quando eles são extintos, nós vamos ter a seguinte possibilidade. Vamos usar o nosso princípio da contagem. Qual é o princípio da contagem, Dede? Esse daqui, ó. 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6 possibilidades. Se vocês observarem, vocês estão vendo aí que dá isso mesmo. Agora,
que nós vamos ter? Nós vamos ter eles sendo iguais, né? Ou seja, podendo acontecer o número 44, o número 55, o número 66. Então, nós vamos ter que possibilidades, B? Total de possibilidades. 3 vezes 3 vezes 3. Vai dar 27 possibilidades. Eu não vou fazer, gente, porque a gente vai perder muito tempo, tá? Fazer 27 números aí, 27 combinações. O que é que ela difere dessa? Porque essa daqui a gente não pode repetir os números. Aqui a gente pode repetir o número. A gente pode ter o 444, pode ter o 445, ó. 445. Pode ter o 446, o 555, o 556 e assim por diante, tá certo? Mas o nosso objetivo nessa questão era só esse, 6 possibilidades. 456, 465, 546, 564, 645, 654, ok? Agora vamos ver outro exemplo bem legal. Nadar, pedalar e correr são desafios de uma modalidade de triatlon de longas distâncias, tá? Apenas dos inscritos, tá, gente? Desculpa. Só um minuto. Dos inscritos, certo? De muitos inscritos para essa competição, apenas 3 podem subir ao pódio, sabendo que A, B e C são as as três primeiras atletas a concluírem a prova. Quantas são as possibilidades de pódio? Normalmente a pessoa pensa que tem 3 locais e 3 pessoas, vai ser 3 vezes 3, 9, né? 9 possibilidades. Mas nesse caso, nós vamos dizer que não vai ser 9 possibilidades. Por quê? Porque nós temos o princípio aqui que existe um detalhezinho aqui importante, ó. A, B e C. Só são 3 elementos que vão receber opções de pódio. Quais são essas opções de pódio? Vamos supor, gente, o primeiro lugar, o segundo lugar e o terceiro lugar, tá? Então, nós vamos fazer algumas combinações com esses números, tá bom? Então, quais são as combinações que nós vamos fazer dele? Vamos ver agora. Primeira combinação, gente, é começando o A sendo o primeiro colocado, tá? Então, se o A for o primeiro colocado, nós temos que o B pode ser o segundo e o C também pode ser o terceiro. Ainda sendo o A primeiro colocado, nós temos o C como segundo e o B como terceiro, ok? Vamos para mais uma possibilidade agora. O B sendo o primeiro. Se o B for o primeiro, o A tem que ser o segundo e o C necessariamente vai ter que ser o terceiro. Qual é a outra ordem começando com B? O C sendo o segundo e o A sendo o terceiro. E agora nós vamos para a nossa última ordem aqui, que é começando com C, tá? Olha só, o C começando, o A sendo segundo e o B sendo terceiro. O C começando, nós vamos ter o B como segundo e o A como terceiro. Beleza? Então, tá aqui todas as possibilidades possíveis que nós vamos ter. Ou seja, nós vamos totalizar, gente, em vez de 9 possibilidades, 6 possibilidades. Por quê? Porque a gente tem que seguir essa regrinha dos pódios, tá? Então, ó, isso daqui é mentiroso. Não pode ser a nossa resposta. A gente tem que se basear como um pódio. Então, o A é o primeiro colocado, B é o segundo e o C é o terceiro. O A sendo o primeiro colocado, nós temos essa outra combinação. O B sendo o primeiro colocado, nós temos essas duas combinações. O C sendo o primeiro colocado, nós temos essas duas combinações. Ou seja, o segredo é congelar sempre uma letra no primeiro, depois a outra e depois a outra. Vocês vão conseguir achar todas as possibilidades. Ok, gente? Tranquilo? Agora vamos para a da Andressa, né? Vamos para aplicações aqui diárias. A Andressa tem 2 caixas, cada uma com 4 bolas de cores distintas. Então, pronto. Vamos trabalhar com a Andressa. Caixa 1, eu vou enumerar as caixas 1 como azul, preto, verde e marrom.
tá? São as cores das bolas que tem na caixa 1. Vou só diminuir aqui a letra, que está muito grande, gente. A caixa 1 está aqui. Agora nós vamos para a caixa 2, tá? A nossa caixa 2 vai ser composta com que cores? Eu vou colocar o branco, amarelo, lilás, laranja, tá? Essas são as coresinhas que tem em cada caixa. Nenhuma cor repetida, todas diferentes, que nem diz a questão, não é isso? Então, aqui nós temos a caixa 1, que vai estar de vermelho, e a nossa caixa 2, que vai estar de outra corzinha aqui, de verde. Então, olha só, ela resolveu levar uma bola de cada caixa para o colégio. Quantos pares diferentes de bola podem ser formados? Gente, o azul, com o azul, nós vamos ter azul com branco, azul com amarelo, azul com lilás e azul com laranja. Isso é uma das possibilidades. O preto, preto com branco, amarelo, lilás e laranja. Ou seja, nós temos 4 bolinhas aqui, com mais 4 bolinhas aqui. Então, para resolver essa questão, basta você fazer 4 vezes 4, que vai dar 16 possibilidades, tá bom? A gente, a Andressa poder levar essas bolas para o colégio, sendo que ela tem que escolher uma de cada caixa, ok? Então, vai fazer 4 vezes 4, 16 possibilidades. Beleza, gente? Agora nós vamos para mais um exemplo aqui da nossa aula de hoje. No lançamento de 2 dados, qual é o número total de possibilidades de resultados e qual é a probabilidade de obtermos a soma igual a 7? Gente, no lançamento de 2 dados, nós já sabemos que o espaço amostral de 2 dados, vou até pegar aqui em cima, pedir emprestado aqui algumas fórmulas dos cálculos da última aula da gente. Só um minuto. Pronto. Vou apagar aqui. Diminuir um pouquinho aqui, que está muito grande. Beleza? Ó, lançamento de 2 dados, qual é o número total de possibilidades? 6 vezes 6, 36. Então, esse é o espaço amostral. Qual é o resultado qual é a probabilidade de obtermos a soma igual a 7? Então, nós vamos analisar. Na primeira fila, nós temos o 1 mais o 6, né? O 1 e o 6, 1 mais 6. Na segunda fila, nós vamos ter quem? O 2 mais o 5. Na terceira fila, nós vamos ter quem? O 3 mais o 4. Na quarta fila, nós vamos ter quem? O 4 mais o 3. Na quinta fila, nós vamos ter quem? O 5 mais o 2. E na sexta fila, nós vamos ter quem? O 6 mais o 1. Totalizando quanto? 6 possibilidades. Vamos dizer de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, a nossa probabilidade vai ser quem? 6 dividido por 36. Obviamente, eu vou simplificar os dois aqui por 6. Nós vamos obter o quê, gente? 1/6, né? Esse cálculo a gente já fez algumas vezes. Vai dar quanto? 1/6. Nós fizemos desde a aula passada esse cálculo aí, né, gente? Olha só. Primeiro, isso aí é uma resposta DD em fração? Sim. Mas se eu quiser algo mais, gente, em porcentagem, nós vamos ver que se dá 0,166, isso aqui vai a 16,6%. Ok? De novo. 1 mais 6, 2 mais 5, 3 mais 4, 4 mais 3, 5 mais 2 e 6 mais 1. Que dá 6 possibilidades de 36.
Então, 1/6 equivale a quem? 0,166, que equivale a 16,6%. Ok? Então, nosso objetivo alcançado nessa segunda questãozinha aí. Agora, nós vamos para a nossa terceira questão da aula de hoje. Só um minuto, gente. Aqui. Olha só. Com os algarismos desta placa, quantos números de 4 algarismos diferentes podemos formar? Nós temos aqui, gente, só os algarismos, né? Só os números. 1, 8, 7 e 6. Como ele quer algarismos diferentes, a gente vai usar o nosso raciocínio, né? Que a gente já utilizou aqui o PFC. Então, na primeira casa nós temos 4, na segunda casa 3, na terceira casa 2 e na última casa resta só 1. É uma coisa que vocês já viram desde o começo do mês, esse assunto, né? Desde o mês passado, que diga 4 vezes 3, 12, 12 vezes 12, 24 maneiras. Vou citar algumas para a gente fixar a nossa ideia. Começando com 1, nós vamos ter o 1, 6, 7, 8. Nós vamos ter quem mais? 1, 7, 6, 8 e assim por diante. Se eu começar com 8, eu vou ter 1, 8, né? 1, 7, 6. Outro, 8, 7, 6, 1, e assim por diante. Nós vamos formar 24 maneiras diferentes. Por quê? Porque eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu usei um número na primeira casa, eu não posso repeti-lo. Se eu usei outro número aqui, não posso repeti-lo. Se eu já usei 3 números, eu só posso usar mais um número. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 maneiras, tá bom? Agora, gente, olha só essa questão. Determine todas as adições possíveis de dois números naturais cuja soma é zero. Para resolver essa questão, nós vamos ter que recorrer ao estudo dos números naturais, obviamente. Quem são os números naturais? Vocês já esqueceram? Então, vamos relembrar quem são os números naturais. Ele vai ser quem? Primeiramente, o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5, depois o 6, depois o 7, depois o 8, depois o 9 e acaba, né? Não, gente, é infinito. Mas para que a gente tenha soma igual a 6, nós vamos fazer só até o 9, tá? Por quê? Se eu pegar o 11, gente, 0 mais 11 dá 11. Se eu pegar a partir do 7 aqui, ó, já nem conta, ó, porque 0 mais 7 dá 7. Então, ele quer que a soma seja o quê? Soma igual a 6. Então, nós vamos começar a partir do primeiro caso. 0 mais 6 dá 6. Segundo caso, TT, qual é? 1 mais 5, que dá quanto? Dá 6. Qual é o outro caso, TT? 2 mais 4, que dá quanto? 6. Outro caso. Já foi 1 e o 5, 2 mais 4. Quem é o próximo? Não tem, né? O 3 e o 3 não dá. Então, são essas possibilidades aí. Só que agora nós vamos fazer as inversas. Quem são as inversas? O 6 mais o 0 dá 6. E mais o 5 mais o 1, que também dá 6. E, por último, nós vamos ter quem? O 4 mais o 2, que também dá 6. Beleza? Então, são essas possibilidades que a gente pode obter com soma igual a 6. Ok? Recapitulando. Que 0 a 9 é número, sabemos que é infinito, mas ele quer que você dê uma soma igual a 6. Então, 0 mais 6 dá 6, 1 mais 5 dá 6, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 0 dá 6, 5 mais 1 dá 6 e 4 mais 2 dá 6. Beleza? Ok? Vamos para o próximo. Com os números 0, 2, 4 e 6, podemos formar quantos números de 4 dígitos diferentes? Então, gente, essa questão a gente já fez isso aqui antes, mas a gente vai relembrar dela porque ela é muito boa para ser lembrada. Número de 4 dígitos. Na primeira casa,
eu tenho as seguintes opções de número para eu poder utilizar para resolver essa questão, que é o 0, o 2, o 4 e o 6, tá certo? Então, é o seguinte, nós temos que na primeira casa, nós vamos ter o seguinte, 0 eu não vou poder usar, porque não começa o número 0, 2, 4, 6, não existe esse número, então eu só tenho 3 possibilidades aqui. Agora, eu já vou poder utilizar o 3. Se eu usei o 2 no começo, então vou poder usar o 0, 4 e o 6. Mais 3. Caiu para 2 e 1. Então, o total de possibilidades é 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18 possibilidades de números de 4 algarismos. Ok? Recapitulando. Aqui, gente, o único número que eu não posso usar no começo é o 0. Então, fica só 3 opções. O 2, o 4 e o 6. Aqui, eu já usei o 2 na primeira. Então, só vai ficar o 0, 4 e 6. E assim sucessivamente. Vai caindo sempre uma casa. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Vezes 1, 18 possibilidades. Ok? Agora, vamos para o nosso último exemplo da aula de hoje, que se trata de taxa percentual. Em um grupo de 100 garotos, 75 deles gostam de futebol. A fração que representa a quantidade de meninos deste grupo que aprecia futebol é... Então, vamos lá. Vou pegar só a taxa percentual. Além da fração, vou representar também em taxa percentual essa questão, tá, gente? Para poder fixar a ideia de taxa percentual. Só um minuto. Muito bem. Então, nós temos 75 garotos de 100 que gostam de futebol. Então, a fração que representa isso, basta dividir aqui por 25, os dois. Vamos ter exatamente quem? 3 sobre 4. 3 sobre 4, gente, equivale ao quê, DT? 3 sobre 4. 3 dividido por 4, gente. Quanto é que dá? 3 dividido por 4. Dá esse número que apareceu bem aí no começo. Dá 0,75 multiplicado por 100%. Nós vamos ter uma taxa percentual de 75%. Ou seja, 75% dos meninos gostam de futebol. Eu pensava que nem dá tempo, vamos fazer essa última aqui também. Ó. De 100 crianças nascidas no Brasil, 46 são do sexo feminino. A fração que representa a quantidade de crianças do sexo masculino. Então, vamos lá. Gente, 100% menos 46, porque é o do público feminino, tá? Pessoal, as meninas representam 46%. Então, 100 menos 46 dá 64, 56%, né? 54%, foi mal. Então, gente, já sabemos que 54% são dos meninos. Ele quer saber a fração que representa esta quantidade. Então, vamos pegar aqui a nossa fraçãozinha. A nossa fração vai ser quem? 54 sobre 100. Simplificando em cima e embaixo, por quem? Por 2, nós vamos ter exatamente a fração que ele deseja. E eu vou já dizer o percentual também, tá? Vai ser 27 dividido por 50. Essa é a fração que representa isso aí. Mas se eu quisesse a taxa percentual, tio, ia ser 0,54 multiplicado por 100%, que equivale a 54%. De novo, 54 sobre 100 dá 27 sobre 50, que dá 0,54 vezes 100, que equivale a 54%. Então, gente, prazer muito grande estar com vocês novamente, tá? Essa semana foi atípica, tá? Tive um probleminha, mas semana que vem volta tudo normal. Só lembrando que nas terças-feiras e nas quintas-feiras nossas aulas vão ser online agora e na quarta-feira vai ser uma aula gravada, beleza? Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Abraço.